E agora, o convidado do dia. Boa tarde para você que está nos ouvindo pela Rádio Manhuaçu, você internauta que nos acompanha. E a partir de agora nós vamos falar sobre a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos conhecer mais essa instituição, os trabalhos que são desenvolvidos e a atuação do advogado. Nós convidamos para estar aqui o Dr. José Paulo Otti, ele que é presidente da 54ª subseção da OAB-MG, com sede em Manhuaçu. Dr. José Paulo Otti, boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manhuaçu e internautas. É um prazer muito grande estar aqui participando desse programa com você. Dr. José Paulo Otti, como que nós podemos definir a OAB? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição de aproximadamente 80 anos de existência, até um pouco mais. E o trabalho que ela realiza na sociedade num todo é que ela trabalha em prol de beneficiar os advogados e também a sociedade num todo. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo e ele é um trabalho consistente e que tem produzido bastante resultado para a nossa sociedade. Então, seria a instituição que tem a representatividade do advogado. Exatamente, do advogado e também dos estagiários, né? No todo também. Agora, a questão das funções, em termos de proteção à Constituição e também o Estado de Direito. A Ordem dos Advogados, ela tem como principal objetivo a defesa intransigente da Constituição e também na defesa dos interesses dos advogados e advogadas, para que os advogados e advogadas sejam respeitados no seu mistério. E essa composição da OAB, como que ela se dá? A composição da diretoria da Ordem, nós temos a diretoria da seccional, que é composta do presidente, do vice-presidente, do tesoureiro, do secretário adjunto, o secretário-geral, nessa composição que administram a ordem. E fiscalizados, coadjuvados pelo Conselho Estadual. No caso da subseção, a mesma coisa. Tem o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o secretário adjunto e tesoureiro. E também o Conselho Subseccional. Nós estamos conversando com o Dr. José Paulo Otti, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 54ª subseção MG, Manhuaçu. Dr. José Paulo, natureza jurídica da OAB de direito público. Sim. E não pertence à administração indireta e nem dependência, né? Ela é totalmente independente, ela não está submissa ao Estado, não está submissa aos poderes constituídos, não. Ela é uma sociedade independente. Como que nós podemos, no entendimento para aqueles que nos acompanham, essa importância da OAB para os advogados? A Ordem dos Advogados ela atua na defesa intransigente dos interesses e prerrogativas dos advogados. Quando o advogado se vê desrespeitado no exercício da sua profissão, a Ordem dos Advogados atua intransigentemente para que o advogado não seja tolhido no exercício de sua profissão. Para ser advogado, vamos considerar a primeira formação em Direito? Sim, é o bacharel em Direito, né? Depois de 5 anos no curso de graduação, né? Aí depois tem o exame de ordem, não é isso? Depois vem o exame de ordem, né? O advogado ele é submetido a 2 provas, uma prova de conhecimentos gerais e jurídicos e depois a prova prática, né? Onde ele terá que ser aprovado nessas 2 etapas. Ele sendo aprovado, aí a carteira de advogado, é isso? Aprovado, ele já recebe o credenciamento, né? Que é a sua autorização para que ele se inscreva como advogado. Até então ele não era advogado, ele era bacharel em Direito. Perfeito.
A partir do momento que ele se torna advogado, como é que se dá essa atuação em termos de seccional? Ele atua só em uma determinada região ou estado ou pode estar atuando em outras seccionais? Sim, o advogado, ele pode atuar em todo o estado brasileiro. O advogado inscrito em Minas Gerais, por exemplo, ele pode atuar em outras seccionais, só tem que respeitar o número máximo de 5 processos. Passando de 5 processos, ele tem que fazer uma inscrição suplementar. Essa inscrição suplementar lhe dá direito de advogar em quantas ações ele quiser e exercer a profissão num todo, depois que ele faça essa inscrição suplementar. Ele não fazendo, ele já estará infringindo o Código de Ética e o Código Disciplinar. Perfeito. O Estatuto da OAB, logicamente que ele existe e ali estão várias determinações, não é isso? Sim. O Estatuto da Ordem, nós temos o Estatuto da Ordem, que é uma lei federal, né, que ela trata dos direitos e deveres dos advogados em relação à sociedade, em relação ao judiciário e em relação também ao exercício de sua profissão. Onde ali tem, né, os direitos e os deveres e também suas prerrogativas. Porque o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Ele não está em patamar diferente do magistrado e nem dos membros do Ministério Público. A sua posição é de igualdade, porque sem advogado não há justiça. Já dizia o nosso grande mestre Rui Barbosa. Perfeito. Inclusive, até o artigo 133 da Constituição prevê isso. Sim, prevê. É o artigo 133. Agora, a questão dos deveres do advogado e também o Código de Ética, a gente observa que o Código de Ética ele é bastante, vamos considerar, rígido por alguns, mas que mantém uma tradição daquilo que as atribuições e limitações, não é isso? Sim, é verdade. O Código de Ética e Disciplina da OAB, ele é um regulamento, né, do Estatuto. O Código de Ética e Disciplina, ele estatui todos os direitos e deveres e tudo aquilo que o advogado deverá observar. Primeira posição, o advogado, para poder exercer a atividade profissional do direito, ele tem que estar em dia com suas contribuições e anuidades. Por que isso? Para que ele possa estar habilitado e credenciado, né, no sistema de consultas, né, do SISCOM. O SISCOM é um sistema que todo tribunal de justiça edita habilitando o advogado no exercício de sua profissão. Acesso aos processos, acesso ao PJE, acesso a tudo o quanto for de seu interesse e também para melhor exercer a sua profissão de advogado. Sobre a questão do honorário, que às vezes se discute tanto, se observa por aí, qual que é essa definição e determinação para uma causa? Você fala em valor. Como que se dá esse cálculo? Como é que ocorre essa definição de honorário? Nós temos uma tabela de honorários editadas pela Ordem dos Advogados, que é lei, né? Porque quando a Ordem, mediante o seu conselho seccional ou conselho federal da Ordem, edita uma tabela dos honorários, são sempre os honorários mínimos a serem observados. Mesmo porque isso aí na questão de você contratar, fazer o contrato de honorários com uma empresa, com um cidadão. Mesmo porque quando o advogado ele é vencedor numa causa, existem os honorários sucumbenciais, que pode ser de 10% a 20% do valor da causa. Essa condenação, esses honorários aí, independe de contrato. É um direito do advogado que for vitorioso em uma demanda no exercício de sua atividade profissional.
Perfeito. Agora, em termos aí da atuação do advogado ainda, hoje se observa a tecnologia, né, o processo eletrônico, como Sim. que tem se acompanhado tudo isso? No meu sentir, eu acho que o PJE, ele trouxe uma inovação muito boa, né, para o exercício da profissão. E não obstante que tem tido ainda muitos problemas, né, de ordem estrutural, mas veio para ficar, e o processo eletrônico ele é muito rápido, ele contribui para a celeridade da justiça, sem soma de dúvidas. E agora com as audiências virtuais, que também veio para ficar, a pandemia simplesmente acelerou esse processo, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, no mundo todo, porque realmente foi um avanço muito grande o processo eletrônico e as audiências virtuais. O processo físico, a tendência é deixar de existir? Exatamente. O processo físico ele tem prazo curto de existência. Agora está sendo feito um procedimento de transformação de todo o processo físico em processo virtual. Então, dentro aí de uns 2 anos, no máximo, não teremos no processo físico, não, no meu pensar. Nesse período da pandemia, doutor Zé Paulotti, como que nós podemos definir essa atuação do advogado para defender os direitos, esse afastamento? Como é que tem sido esse transcorrer? Como eu disse, né, a pandemia ela acelerou a virtualização dos procedimentos, do processo num todo. Foi muito difícil, depois do que foi instaurada, foi a pandemia num todo, de março para cá, houve uns 3 meses que a situação não ficou fácil, o advogado não poderia entrar no fórum, os processos paralisaram todos, realmente ficou uma fase aí dos 90 a 120 dias muito difícil. Mas agora, com o passar de quase 1 ano e meio, a coisa vem se adaptando, os procedimentos vêm melhorando, o sistema num todo também está melhor. Você hoje entra com a defesa, vamos supor, no processo trabalhista, por exemplo, você anexa lá a contestação, documentação toda, pode ser uma contabilidade inteira de uma empresa, em questão de 5, 10 minutos. E onde a parte contrária tem acesso integralmente a todo o material, a toda a documentação ali consolidada. Eu acho que foi um avanço realmente muito expressivo, que veio realmente para melhorar o judiciário brasileiro. Nesse momento, doutor Zé Paulotti, nós queremos agradecer a sua participação como presidente da OAB e trazendo tantos esclarecimentos aqui para os ouvintes e também internautas. Sim. Agradeço, Moreira Lopes, essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a Ordem dos Advogados e dizer que foi um motivo de muita satisfação para mim poder estar aqui. Estou sempre às ordens e gostaria também de dizer, nesse instante, que estamos dando início à construção da nova sede da Ordem dos Advogados em Manhuaçu, lá perto da Igreja do Bom Pastor, e um escritório virtual para os novos advogados, para atender os advogados, os jovens, que ainda não têm seus escritórios. O Glauber falará sobre isso. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês internautas e aos ouvintes da Rádio Manhuaçu. Uma boa tarde. Obrigado. Muito bem. Assim nós conversamos com o Dr. Zé Paulotti, presidente da 54ª subseção da OAB, Minas Gerais, com sede em Manhuaçu. E você continue ligado na Rádio Manhuaçu. Você internauta, muito obrigado aí também por estar acompanhando. Sintonia da Tarde. Dando sequência à entrevista, nós vamos conversar com o vice-presidente da OAB, o advogado Glauber Vidal Lacerda. Boa tarde. Boa tarde, Moreira.
Com muito prazer estamos aqui e deixar registrado que você, como um dos comunicadores mais experientes da nossa cidade, sempre fez história e deu abertura para todas as entidades que têm pauta social no seu estatuto. Então, primeiro, eu parabenizo você pela abertura, tanto no rádio quanto através das meios de comunicação e de filmagem, pela internet, você tem sempre esse espaço aberto a todos. Ô, doutor Glauber, agora, na questão do advogado, a gente observa hoje uma busca muito grande, né, do estudante pela área do direito. O direito, na verdade, oferece muitas oportunidades, né, no mercado, não é isso? Sim, de fato. O direito é um curso abrangente que te dá muita possibilidade de concurso e de advogar. Qualquer lugar que você chegar, você é um advogado, você tem sua profissão, você não depende de nenhuma outra ferramenta, senão sua carteira, sua habilitação. Uma caneta e um papel é o suficiente. E a Jovem Advocacia é uma preocupação nossa, porque nós temos 4 faculdades de Direito, tem um mercado concorrido, e a mensagem que a gente deixa para o jovem advogado é a única. Só existe um caminho, um pavimento para desenvolver na carreira, é conhecimento. É estudo, não existe outro milagre. A gente percebe muito, Moreira, a insegurança dos colegas que começaram a fazer uma audiência, né? Mas por que essa insegurança? Porque às vezes falta um conhecimento mais detalhado do procedimento da audiência, como funciona, qual vai ser a ordem das oitivas das testemunhas. Então, essa base teórica, acompanhada de uma prática, às vezes junto a um advogado mais experiente, eu ainda sou novo, já estou com 12 para 13 anos, me considero novo na advocacia, mas te dá muita segurança para atuar no dia a dia. E no mais aí, aquele que tem o sonho de ser advogado, é estudar. Sim, estudar e muito, não é pouco não, porque o mercado exige. O pessoal que está formando novo aí, tem uma turma aí que a gente fala que veio do Japão, né? Porque são assim pessoas com a mente privilegiada, pessoal que estuda muito, que lê muito. E só lembrando, o Moreira, que a OAB, além de estar trazendo cursos agora, nós vamos trazer uma palestra com o professor Zanoni, um advogado de autoconhecimento, estão trazendo, buscando outras palestras. Por conta da pandemia, tivemos muita dificuldade para trazer isso, mas então estou trazendo essas informações. A gente está sempre com o escritório aberto, atendendo, colaborando. E, paralelamente a isso, estão criando uma sala que gera uma reivindicação antiga, tivemos muita dificuldade, mas com a pandemia, no edifício Veneza, ali uma sala muito moderna de digital para fazer audiência, a construção da sede lá embaixo, e agora aproveitar até o espaço para agradecer o doutor Felipe Ornelas, delegado regional, que liberou uma sala para nós lá na delegacia, também para os advogados criminalistas que ficam na porta lá durante a noite fazendo plantão, ter um lugar de apoio, um lugar para fazer uma procuração, atender os colegas, e inclusive até a Comissão de Direito Humano, preocupada com os presos que ficam lá, porque o presídio é diferente da delegacia, embora seja tudo próximo, a carcerária é diferente. A Direitos Humanos intercedeu pelas condições dos presos lá e fomos atendidos pelo doutor Felipe Ornelas, tal qual também fomos no presídio com o Eduardo, diretor, que nos atendeu durante a pandemia. Tínhamos dificuldade de ter essa conversa com o preso, doamos o interfone para o presídio, instalar para ter o atendimento, o mínimo que seja, dignidade para o preso e condição de trabalho para o advogado. São as melhorias que vão acontecendo, não é? Sim, isso é importante difícil, para mas executar o melhor trabalho, não é? Sim. E eu quero agradecer, doutor Glauber, a sua participação. Eu que agradeço, Moreira, sempre reiterando o que disse, sempre o seu programa, tanto no rádio quanto agora nos canais digitais, é uma fonte de conhecimento para a população, que a OAB precisa estar mais próximo. Aproveito ainda para registrar, até desculpa, por estar no final, ontem entregamos roupas para mais de 100 famílias, junto com o Labrazo, o Cantinho do Bom Natal, os empresários que está sempre apoiando. É um trabalho que a gente já faz há 3 anos direto, essas doações, mas não divulgamos muito por respeito às pessoas que recebem, não divulgamos as pessoas, mas estamos sempre junto com a sociedade nessas pautas. E assim nós destacamos a Ordem dos Advogados do Brasil, conversamos também com o seu vice-presidente, Dr. Glauber Vidal Lacerda. Continue ligado na Manhã Uaçu. Grande abraço. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.